Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 37, os fluidos, elementos fluídicos. A questão ainda é a questão de número 2, né? Então aqui, Kardec, ele deixa uma nota de rodapé que diz assim: a denominação de fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o pensamento do que a de fenômeno espiritual, que abrange mais, né? Dado que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, é verdade. Ou melhor, dos fluidos perispíriticos, inseparáveis da alma, é verdade. Essa qualificação os liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais, regidos por leis. Pode-se, pois, admiti-los como efeitos psíquicos, sem os admitir a título de milagres. Tá vendo só? Por isso que a doutrina não é que abomina milagres, mas são fenômenos naturais que faz parte da natureza de Deus em todos os sentidos. Então você conseguiu perceber no vídeo anterior que nós tratamos da comunicação do espírito com o perispírito, os sentimentos, que emana todas as moléculas e as células do nosso organismo, que nós consideramos como os soldadinhos de defesa, né, que defende o nosso organismo, não é? O contrário, isso aí é o negativo. O contrário são as pessoas que pensam no bem, as pessoas que oram, as pessoas que meditam. Gente, são eflúvios e mais eflúvios divinos que impera ali sobre aquele organismo celular, as células do corpo orgânico, né? Então, se os fluidos deletérios têm a função de destruir o sistema imunológico do corpo orgânico, os fluidos, os desejos, os sentimentos, o gosto, né? Tem a ação de revigorar o indivíduo. Por isso que a prece, com fervor, com amor, é o melhor antídoto. Qual o melhor antídoto contra o maléfico, o obsessor, tudo mais? Os bons espíritos respondem a Kardec que é a oração. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho. Vai lá no finalzinho do Evangelho. Procura ali a parte que fala dos obsessores, né? A força atuante dos obsessores. Às vezes eu guardo tudo isso, mas eu esqueço os capítulos, então aqui eu cometo gafe, né? Então eu disse, né, que o vídeo é 37. Eu acho que disse, né? Amnésia. Mas tem amnésia em alguma coisa, mas em outras coisas tá bom demais, né? Então, observa que tem pessoa que ele constantemente está gripado. Constantemente. Pode perceber para você ver que a pessoa que fica gripado demais, se ele busca a causa da gripe está relacionada a dois fatores: desequilíbrio mental imperceptível ou perceptível, imoralidade perceptível ou imperceptível, ou falta de resistência
vitamina, proteína no organismo, porque tem muitas pessoas que se desleixam do corpo físico. O ser humano, ele precisa, pelo menos 2 vezes ao ano, ir ao médico e passar por um check-up. Você entendeu? O carro novo não precisa ir à oficina constantemente. O ser humano é mais perfeito do que um carro novo. Agora, por quê? Então, quando a pessoa chega a ir ao médico, ele já está morrendo. Desculpa o termo. Ele já está morrendo. Aí ele quer que o médico resolva o problema dele. Aí, se ele vem a óbito, a família processa o médico. Falha médica. O médico não foi responsável. E aquele médico não presta. Mas por que não presta? Então vamos analisar uma coisa. Faz parte do estudo, gente. Tá vendo só? Olha só para você ver. Ó. Elementos fluídicos. Mas veja bem quantos vídeos. 4. Agora tá no 5º vídeo. Só nessa parte. Quando que outra pessoa ia arrancar todos esses vídeos nesses comentários aqui? Mas é porque tá tudo guardado aqui. Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa está internada e tal, está naquela luta e tal, e tal, e tal, e tal, de repente vem a óbito. Médico incompetente, porque foi falha médica, porque foi isso. As pessoas culpam Deus e o mundo, mas não são capazes de refletir no comportamento ético e moral do paciente. Coloque num papel o comportamento ético e moral do paciente que acaba de falecer, que você vai voltar lá no hospital e vai dar um abraço no médico e vai lhe pedir perdão. Porque o médico não é o responsável pela morte da pessoa. É a pessoa mesmo que plantou, ele está colhendo. Mas existe alguns erros médicos, né? Aí nós vamos por aquela da doutrina. Não existe bala existe bala certeira e não bala não certeira. O que leva um tiroteio, um casal, uma mulher grávida, uma bala vinha acertar a barriga da mãe e matar a criança. Não podia ter matado a mãe? Com todo respeito. Não podia ter matado o pai? Não podia ter acertado no carro só, mas vai ter que acertar no útero da mãe? É a mesma coisa. Não existe erro médico. Não existe. Luiz, existe. Eu conheço uns médicos aí, Luiz, que eles trocam as pernas direita para esquerda e da esquerda para direita. Mas aí, o que eu quero dizer? Não existe erro médico. Sabe por que não existe erro médico? Porque você procurou com as tuas próprias mãos, através do teu livre-arbítrio, que é o direito de escolha, aquele médico. Não foi Deus que te encaminhou a ter aquele médico. Você que o preferiu. Então a culpa é tua. Você conseguiu entender agora? Por que não existe erro médico? Eu uma vez, tem vergonha de contar isso não. Até eu tô fazendo tratamento médico, tratamento dentário, né? Tá ficando a alma do purgatório em preço, mas eu não me preocupo com isso. Eu fui a um médico, a um dentista. Eu tinha lá meus 14 anos, porque naquela época lá eles não se preocupavam em biturar dente, né? E canal, há 40 anos atrás. E falei, doutor, dente aqui, né? Abria. Qual dente está doendo? Esse aqui. Tá bom. Ele foi lá, pegou uma baita de uma seringa desse tamanho, assim, mas dessa grossura.
E acendeu um cigarro, sentou lá. Daí uns 2 minutos falou pra mim assim, já adormeceu aí? Já tá no ponto? Percebe aí? Eu dei uns tapas assim, falei, tá duro. Tá duro. Tá durinho mesmo. Ele pega um buticão lá de um tamanho de uma truqueza, que é essa que hoje a gente usa nas construções civil, né? E vem, morde num dente lá e nhe, nhe, nhe. E conforme ele ia levantando, eu ia levantando junto com ele também. De repente, tchum! Pá! Jogou esse dente lá dentro da latinha. Esse já não te dá mais trabalho. Tá bom. Fui embora pra casa. A hora que eu cheguei em casa, que eu olhei, ele tinha arrancado o dente errado. Ele tinha arrancado um dente são. Um dente são, né? Não é um dente são, não. Ele tinha arrancado um dente bom. O cariado ainda estava lá, o danado. Ah, uma semana depois voltei lá. Doutor, dá uma olhada. Oh, mas nós não arrancou ele? A dúvida dele? Não, o senhor arrancou ele. Aí arrancou ele. O maldito do dente. Então observa que tem pessoas que ficam gripadas direto. Tem pessoas que se alguém espirra lá no começo da fila, lá atrás, ele já fica gripado. E a gripe A gripe é um indício de uma resistência imunológica espiritual e física. Por que física? Falta de vitamina, proteína, essas coisas todas, porque nós temos que repor esses elementos, né, de proteína no nosso organismo. Então a pessoa não repõe. Depois a pessoa fica aí sofrendo com a gripe danada. E nós temos que entender que como se diz, meu Deus, me desculpa, tá? A pneumonia é um vírus. É um vírus que causa uma infecção nos brônquios pulmonares. Você entendeu? Isso aí, um pouquinho disso aí a gente entende. Mas, por que que esse vírus instala-se ali nos pulmões? Por quê? Tudo tem um porquê, gente. Por que se instala no fígado, no baço? Você entendeu? Por quê? Porque os pulmões é aonde os pulmões ele recebe um fluxo de inspiração, expiração enorme de oxigênio. Então, devido ao fato de você encontrar-se em baixa imunologia, aquele oxigênio ele se mistura às bactérias e aos vírus perniciosos, e eles vão direto ao pulmão. Você às vezes se encontra num ambiente, só que você não sabe que ali, dentre 500 pessoas, tem alguém gripado, porque o vírus fica no ar. Da pessoa fica no ar também. E você expira ali e tal, mas você não sabe que você está com baixa imunologia espiritual ou física, devido ao desequilíbrio teu mental, de desejo, cobiça, né? Essas coisas todas, porque não é fácil. No outro dia você com febre.
vai ao médico, pneumonia. Por quê? O fluxo de oxigênio que ali nos broncos pulmonares, aqueles vírus ali se acumularam e não só se acumularam, como eles procriaram e se multiplicaram e triplicaram. De forma que é preciso doses fortíssimas de antibióticos para poder eliminar aqueles vírus. Caso contrário, a pneumonia mata milhões de pessoas por ano no mundo. Agora, para você ver como são as coisas. Elementos fluídicos que tem a ver o tema elementos fluídicos com tudo que acabamos de dizer. Tem tudo. Só que, infelizmente, muitas pessoas não mostram. Muitas pessoas, ninguém mostra isso que nós estamos mostrando. E nós não somos melhor que ninguém, não. Só que aqui nós esclarecemos, nós ensinamos, com todo respeito, você que é nosso convidado, né? A ler da seguinte forma. Olha a questão número 3º. Vamos passar para a questão 3º, porque, né, para não ficar muito cansativo. Porque você sabe que as tuas doenças, ela tem origem espiritual e física. Elas têm origem nos teus transtornos emocionais, psicológicos. As pessoas que trazem esse transtorno psicológico, emocional, né, elas estão sempre doentes, fisicamente e também mentalmente. Entendeu? Elas estão sempre, né? Mas elas não são, elas estão. É um período. Então essas pessoas, elas estão sempre enfermas. Agora você observa que tem umas pessoas que têm uma saúde de ferro. Agora, médium é outra questão, tá? Médium é egoísta. Médium, ele não pode se aproximar-se de uma pessoa enferma que, por uma questão às vezes ali de amor ao próximo e de falta de amor a si próprio, absorve daqui, absorve dali. E a pessoa, você encontra com ela no dia: como que você tá, companheiro? Eu tô ótimo depois daquela hora que você esteve lá em casa. E você, como que você está? Eu estou indo pra UPA. Mas graças a Deus, esse mesmo Deus não dá parte pesada a ombros frágeis. Então, nós ensinamos de uma certa forma, olha só a nossa didática. No estado de eterização. A pessoa não precisa ler assim, ó. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. O que você entendeu? Gente, vamos com calma. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Ele é etéreo. Sofre modificações tão variadas em gêneros e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria. Olha, o fluido cósmico universal, ele sofre tantas modificações, pois tudo aquilo que tem em mente o ministro de Deus e os arquitetos siderais encontram-se no fluido cósmico universal.
eles encontram no fluido cósmico universal o princípio que, unindo-se o útil ao agradável, duas moléculas e mais duas moléculas se juntam e se transformam em 6 moléculas. E por aí em diante, essa multiplicação. Pois possui tudo. Então, matéria tangível. Então, olha só para você ver. Tão variadas em gêneros e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Muito mais numerosos do que em matéria tangível. Não existe no fluido cósmico universal os elementos apenas que condiciona a matéria tangível. Existe um número inimaginável de outras matérias, além de tangível, um número inimaginável. Essas modificações constituem fluidos distintos que nós desconhecemos devido ao nosso nível evolutivo, que embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Aí eu posso dizer que o fluido universal, ele é portador de todas essas qualidades de transformações, mas essas transformações, elas só ocorrem graças ao ministro de Deus e aos arquitetos siderais e também a Deus. Porque são graças a eles que esse fluido cósmico universal, ele se projeta e se transforma em milhões de outros fluidos oriundos de um só fluido. Você entendeu? Milhões de outros fluidos oriundos de um só fluido, que é o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a base. Então, pensando-se de acordo com aqui na Terra, 1000 prédios à sua frente, oriundos de um só elemento. Um só elemento foi capaz dos engenheiros e dos arquitetos e dos construtores transformar aquele elemento, aquele um elemento, em todos os elementos que constituiu ou que constitui no exato momento aqueles 1000 prédios. E se um cientista busca nos primórdios de cada elemento, ele chega lá naquele um elemento que é o fluido cósmico universal. Ele encontra em todos os elementos o
o princípio do elemento oriundo, que é o fluido cósmico universal. Não é facinha essa história? Gostoso, né? Muito gostosas, né? Então, essas modificações constituem fluidos distintos que, embora precedentes do mesmo princípio, aqui ó, são todos de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. São todos procedentes de um só. Não é verdade? São todos oriundos de um só elemento. Então, vamos para o próximo vídeo, vamos gravar mais um. Vó tá com sede de gravar vídeo, eu não sei porquê, viu? Eu tô desconfiado com vó, viu? Porque não era assim, tá me explorando tanto esses dias. Mas, graças a Deus que a gente tem bagagem para isso aqui.